Olá, tudo bem, gente? Estamos começando a nossa maratona de esquenta da Maratona dos Sete Passos da Visão Biopsicossocial do Idoso, que é uma preparação para a abertura das vagas da segunda turma do curso de capacitação em prescrição eficiente para idosos. Então, eu entendi que esse ponto, né, essa visão biopsicossocial do idoso, antecede toda essa questão de prescrição e da aplicação da gerontologia na educação física. Então, essa vai ser um passo anterior à capacitação, que as vagas vão abrir no dia 25 de novembro. Então, do dia 19 ao dia 25, a gente vai tá na maratona dos 7 passos da visão biopsicossocial do idoso, 100% gratuita, 100% online, e o link de inscrição tá lá na bio. Então não perca essa oportunidade de mudar a chave aí do seu raciocínio, da forma como você encara o idoso, da forma como você entende o seu aluno idoso, e com certeza a sua prescrição, o seu atendimento e a sua valorização enquanto professor dentro dessa área, dentro do mercado da longevidade, vai ser muito melhor, vai ficar muito mais potente. E a gente precisa caminhar e avançar dentro do mercado da longevidade. A educação física precisa ter um destaque, né, e um posicionamento melhor dentro da gerontologia também. Então hoje, primeiro dia, e abrindo, né, a sequência de esquenta, das lives de esquenta da maratona, eu tô aqui com meu amigo Carlos Duarte, professor de educação física. É uma pessoa muito especial que também tem muito orgulho de ser professor de educação física, e a gente vai falar hoje de força. A gente vai falar mais especificamente de como escolher exercícios de força para os idosos. Então, vamos lá, deixa eu chamar o Carlos. Cadê você? Eu tô no envelhecer bem, né, gente? Eu sempre esqueço. Alguém me fala aí se eu tô no envelhecer bem. Por favor. Alguém me manda um sim aí. Eu acho que eu tô sim. Deixa eu chamar o Carlos, peraí. Cadê o Carlos que não tá aqui? Bom, enquanto isso a gente vai conversando. Podem mandar as dúvidas. Obrigada, gente. Ai, que loucura. Obrigada, Aninha. Então, gente, mandem suas dúvidas sobre exercícios de força, né? Obrigada, Ricardo. E aí, a gente precisa falar muito disso, né? Porque os idosos precisam de uma quantidade, de um volume de exercícios de força bastante grande, né? Já que a sarcopenia é uma patologia que vem acompanhando o processo de envelhecimento e é uma grande causa de incapacidade, diminuição da capacidade funcional do idoso. E a sarcopenia há pouco tempo foi considerada uma doença. Então a sarcopenia hoje tem CID, né? Tem classificação internacional de doenças. Então isso foi um marco positivo dentro do mercado da longevidade, enfim, da sociedade científica, porque quando alguma patologia ali se enquadra dentro de uma classificação com CID, é óbvio que isso vai ser mais investigado e vai ter mais incentivo a pesquisas. Então a gente evoluiu muito enquanto tratamento e medidas de prevenção e tratamento da sarcopenia e pesquisas depois que a sarcopenia passou a ter CID e ser classificada como doença. Peraí que o Carlos está falando aqui, gente. Peraí. Pronto. Vamos lá. Agora ele entrou. Peraí que eu vou chamar o Carlos. Chamei. Vamos lá. Então, mandem suas perguntas, tá, gente? E Oi, aí, tudo bom? amore! Onde Beleza? você tava, Carlos? Tava te procurando. Mas Só que eu acho aqui que você não tava. eu tava clicando no teu stories, mas só tava aparecendo os anúncios antigos. Eu acho que eu precisava fechar e abrir o aplicativo, foi por isso. O Instagram me boicotou, então, né? Mas tudo bem, estamos aí a tempo. Como é que você tá? Tudo É, bem? tudo bem, e você? Legal, legal. Pô, um prazer, obrigado pelo convite. Eu acho que
o mais bacana de estar falando sobre isso, além da gente ter uma possibilidade de aplicação prática muito grande, eu tive muita sorte na minha formação de lidar com alguns profissionais que eram muito generosos e compartilharam muitas coisas. E eu vi que algumas coisas que estão naquele artigo, que é muito legal, 2 pesquisadores de Londrina e um norte-americano, ele é bem assim prático e eu acho que ele dá subsídio para você mudar a forma de trabalhar com muitas pessoas. Então eu achei que ficou bem, bem bacana mesmo, bem, bem legal. Muito Deixa eu só mudar bom. um pouquinho a minha configuração aqui. E aí Tá. eu acho assim, algumas coisas que eu consegui fazer no meu dia a dia, né, no meu trabalho, que tem a ver com o tema de hoje, eu acho que também podem ser de valia, embora não sejam nada assim comprovado, estudado, mas eu acho que é um pouco de experiência prática que Com ajuda a certeza. gente, né? Cada vez mais eu tenho assim, focado mais em valorizar também a experiência de cada um. Obviamente, ela tem que estar embasada, né? Tem que ter um princípio. Mas eu vejo que essas coisas, assim, você pegar um artigo e ler, é ótimo, é importante, é fundamental. Mas a experiência de cada um e as dores de cada tipo de problema, eu acho que esses são os mais difíceis. Eu trouxe alguns equipamentos também para mostrar algumas coisas que o pessoal falou aí Legal! na uso de exercício e a minha solução para algum deles. Deixa eu ver, quando eu viro para cá, vocês veem bem, né? Achei que se eu Sim, colocar sim, uma cadeira aqui, consegue ver sim, legal, né? Eu acho que é sim. interessante, só para a gente ter soluções Tá. práticas, Oh, assim, não, arrasou. interessantes. Brilhou. Uhum. Botei uma roupa Mas, preta para destacar melhor a cor do elástico. Só vou fechar a janela aqui que tem barulho. tá. De resto... Então, esse artigo, eu acho que ele foi bem legal, porque ele é, como eu falei, bastante prático. E eu acho que a gente pode pegar alguma daquelas coisas ali, óbvio, não está escrito em pedra, mas se a gente se embasar sempre em coisas que sejam assim, sólidas, consistentes, a gente pode ter uma mudança na forma de trabalhar com esse público em Com especial. certeza. Não tem E é nada como a prática, né? Mas a gente ter ferramentas também embasada, né? cientificamente faz toda a diferença. Então, eu acho que a gente. A prescrição de exercício é um grande quebra-cabeça, né? Mas que o componente experiência prática, engajamento e a curiosidade também faz de um professor, né? Ter uma obstinação em ajudar o indivíduo e um olhar curioso sobre o todo. Então, a visão biopsicossocial do idoso também vai ajudar muito nessa questão. Sim, com Mas certeza. eu acho que o embasamento também é essencial, mas a prática não pode ser deixada de lado, né? São 2 lados da mesma moeda, conhecimento. É verdade, é verdade. Bom, eu posso falar Mas rapidamente fala. sobre o que é o artigo? Claro, deve. Fica à O artigo ele vontade. é uma revisão narrativa, em que eles levantam que, sabendo que o exercício físico de fortalecimento muscular está associado à qualidade de vida e capacidade funcional, talvez um dos mais importantes, né? Eles questionam alguns estudos que fazem orientações muito genéricas, desde o posicionamento do American College até grandes estudos, e apontam que falta especificar melhor o porquê de determinados exercícios e o que leva em consideração. Então, para mim, é uma maneira de redigir uma revisão muito legal, porque é uma narrativa embasada, não sei se eles enxergam assim também, mas embasada pela aplicabilidade prática. O eixo do exercício, no meu entendimento, é a aplicabilidade prática. Eu gostei bastante dele, achei que foi um artigo muito Eu feliz. também. E E prático, né? super, super. Ele separa em membros superiores e membros inferiores, né? E aí, pegando o tronco junto com eles, faz algumas recomendações do que se sabe que para alcançar que é necessário, precisaria estimular ou complementar, e a gente vai falar isso no meio da live aqui, e de coisas que talvez você pudesse evitar. Quando eu era graduando, estagiando, eu tive alguns professores, posso citar eles aqui nominalmente? Claro, Professor deve. Zito, professor Tata Lima, Fábio Amed, uma galera da Academia da Praia, que hoje em dia é Bodytech na Barra da Tijuca, e que eles
questionavam e criticavam a forma de você prescrever os exercícios de acordo com a característica de cada um e a funcionalidade. Eu espero que isso ainda seja uma prática recorrente nos centros de fitness, e onde as pessoas aprendem muito na prática, para que isso que a gente falou desses dois lados da moeda estejam acontecendo. Então é importante que as equipes que trabalham com fortalecimento muscular, as academias, tenham essa visão crítica. Eu sou de uma geração que ainda se discutia muito isso, levava artigo para estudar, para fazer round, etc. E isso foi uma coisa que me ajudou muito. Eu saí da faculdade, como muitas pessoas, bastante inseguro, mas menos inseguro porque eu estava sob a asa de uma galera que me dava muita informação. Espero trocar algumas informações aqui, a gente poder discutir. Se tiver perguntas, eu vou pedir para você ler, tá bom? Eu vou focar só em falar aqui. A Juliana está perguntando se você vai mandar o artigo. A gente manda, né? Eu acho que é o seguinte, o artigo é um artigo fechado, eu não posso mandar o artigo. Mas a gente pode fazer o seguinte, eu posso dizer onde ele está disponível, né? E aí as pessoas podem buscar isso pelas suas unidades de ensino. Eu acho o seguinte, assim, você quer perguntar alguma coisa? Acho que a gente pode ir fazendo mais livre, né? A gente pode, inclusive, falar mais do que a gente conversou antes, né? O que você acha assim, que é importante nesse tema? A assim, brilhante Aninha tá te elogiando aqui, sempre muito estudiosa, esse meu amigo Carlos. Excelente dupla. Obrigada por estar aqui, Aninha. Aninha é fera. Carlos, você acha que a gente não pode disponibilizar, mas fazer um resumo e disponibilizar, pode? Eu faço mapa mental. Eu tô na onda do mapa mental, né? Eu faço o mapa mental. Legal, me ensina. Eu só tenho o mapa débil mental, não consigo fazer ainda, você me ensina. Mas pode, né, fazer isso? Claro, eu acho que as regras para reprodução são até 30% do artigo. Então, na verdade, você pode reproduzir citando a fonte e falar algumas coisas. Mas as pessoas deviam buscar ler ele todo, porque ele tem, inclusive, todas as referências. Por que que no desenvolvimento tem aquela sobrecarga? Por que que no agachamento não trabalhou os flexores? Então, ter o artigo é interessante. Se você é estudante de graduação ou de pós-graduação e tiver acesso ao periódico CAPES, consegue acessar, né? Em último caso, eu fiz isso algumas vezes, escrever para o autor e pedir para ele te enviar. Inclusive para escrever em português, são dois brasileiros. Legal, né? Então vamos lá. Então Então a gente já falou um pouco da importância da gente não é priorizar ou preconizar, mas colocar o treinamento de força no devido destaque que ele tem dentro do contexto da prescrição de exercício para idosos, né? Porque a gente vê, primeiro que tem a cultura do idoso de não tá dentro, né, desse contexto da força, porque ele não gosta, porque é uma atividade mais vigorosa, é uma atividade que vai gerar dor muscular tardia em muitos casos. Então a gente tem uma diminuição da aderência e adesão desse público para esse tipo de atividade, mas a gente como educadora, a gente como, né, autoridade dentro desse assunto, a gente precisa estar sempre ressaltando e encontrando formas diferentes de prescrever esse tipo de exercício, dentro do contexto de cada um, lógico, né? Então, pode meter bronca aí no artigo, que eu acho que ele é fantástico. Ele foi muito feliz, porque quando ele traz algumas dessas questões para você selecionar, ele vê o seguinte: o que é importante para essa pessoa? Vamos supor, força de membros inferiores é muito importante, porque se ele não tem capacidade de se deslocar, ele vai começando a se movimentar menos, isso predispõe ele a quedas, a baixar a potência aeróbia. E aí, que tipos de fortalecimento? Algumas coisas são bastante senso comum, tipo um agachamento, embora seja um exercício muito intenso e com uma ótima resposta, talvez ele não seja o mais seguro. Você botar uma barra pesada nas costas, etc. Então, ele faz uma menção bastante inteligente e interessante de fazer o dentro do Smith, que é aquele porte que você encaixa, que você, inclusive, pode o quê? Travar as alturas. Então, fazer aquele exercício, mesmo que não... Ele aí é que está a graça do estudo. Ele cita a referência de uma coisa que ele fala e da outra. Então, mesmo que ele não tenha o mesmo ganho quanto o peso solto, aí ele bota a referência lá mostrando a diferença entre agachamento no Smith e o agachamento com barra livre nas costas, ainda assim, no final de muito tempo, você ainda consegue ter uma resposta bastante interessante com o agachamento no Smith. Ele também fala sobre o hack, que, na minha opinião, tem uma vantagem de ter o apoio das costas,
E ele, dependendo do Aham. ângulo, também vai comprimir menos a coluna, que são vértebras já degeneradas, discos intervertebrais, desculpa, já com alguma degeneração, provavelmente, possivelmente, né? Aí, às vezes, alguma artrose interfacetária ali. Então, uma compressão crânio-caudal menor parece interessante. E aí ele cita uma coisa muito bacana, que é o fato de talvez esses exercícios de multiarticulares talvez não Aham. ativarem muitos vastos, mas não muito o reto femoral e não tanto também os isquiotibiais. Isso me trouxe alguma perplexidade, porque Reflexão. é o seguinte, hã? Assim, me Reflexão. trouxe não, ele deu uma assim, poxa, mas engraçado. É porque, não em idosos, mas no agachamento, normalmente, a gente faz uma grande flexão com o tronco e os glúteos e os isquiotibiais são muito fortemente ativados. Eu não sei se de repente falta mobilidade da coluna, se é a técnica que eles utilizam, mas não ter utilizado tanto os isquiotibiais, né, o ganho não ter acompanhado do quadríceps, foi algo que eu biomecanicamente associo com a técnica. Porque olha só, vamos lá. Se você está aqui, deixa eu ver se eu consigo botar ele aqui embaixo. Consegue me ver direitinho? Sim. Né? Ok. Se você faz um agachamento em que você tem uma grande inclinação aqui, provavelmente você vai ativar bem isso. Talvez os idosos com menos equilíbrio não estejam inclinando tanto o tronco. Por isso que alguns estudos não mostraram isso. Então, ele seleciona duas coisas ali. O agachamento e os exercícios multiarticulares. O leg press ele recomenda também, porque é muito seguro, não tem sobrecarga na coluna quase. Mas eles não teriam uma ação muito grande no reto femoral e nem tanto nos isquios. Então ele bota multiarticulares e pede para ter cuidado fazendo extensão do joelho, ou às vezes quem não tem essa opção, flexão de quadril, que também ativa o reto femoral, e principalmente os isquiotibiais, que ele não viu. O fato de não ativar tanto os isquiotibiais me surpreendeu. Provavelmente uma postura mais em pé e menos inclinada, porque talvez tenha dificuldade de fazer esse gesto. Agora, o fato de não ativar o reto femoral, eu acho que isso é porque já tem outros músculos naquelas articulações atuando. Então, o que ele recomenda? Faça multiarticulares, pode seguir a recomendação, faz primeiro, tal, etc. Mas talvez você possa utilizar como complemento. E como os membros inferiores têm que ser priorizados no público idoso, talvez seja uma boa estratégia ter esse, ter o outro. E aí, eu queria falar para o profissional que não tem, de repente, uma academia, mas está atendendo em casa. No artigo eles também falam sobre só sentar e levantar para os mais frágeis já é bastante seguro, né? Eu diria que para algumas pessoas, não só sentar e levantar, mas às vezes botar a mão na mesa. Então, quando você faz o exercício aqui, se a pessoa não tem muito equilíbrio, você pode fazer segurando aqui assim e fazer esse gesto e sentar e Segurar levantar. Não está sobrecarregando. segurar na Apoiando, janela. na janela, isso. Outra opção, fazer também num banco e de costas para cá, para você desequilibrar e ele não tem um problema tão grande de cair. E à frente fica o professor. Então, se ele é muito frágil, ele pode fazer sentar e levantar, depois até pegando um halter ou alguma outra coisa. E assim seguir fazendo. São opções que, para o público idoso, o que vai regular mais é a amplitude do quanto você desce nos multiarticulares. Então, nos multiarticulares, regular isso, seja um idoso mais rígido, botando no Smith e regulando a amplitude. E você tem formas de fazer isso, travando no próprio aparelho de segurança para ele não descer tanto. Talvez possa prestar atenção no quanto ele faz de flexão do tronco à frente. Se ele não consegue fazer a curva correta, então talvez ele possa fazer uma postura um pouco mais em pé, embora eu não ache isso ideal, mas o importante é que ele não desfaça a lordose. E quando você desfaz a lordose, você não só coloca provavelmente uma carga maior, porque ao invés de ser um vetor, vamos supor, a lombar está aqui, aí durante o gesto, você tem que fazer assim, e aí a compressão passa a ser menor. Quando você desfaz isso, você bota ela recebendo mais carga, como ao fazer isso aqui, você comprime as duas vértebras, as vértebras comprimem a parte anterior do disco intervertebral, que vai fazer pressão posterolateral, que é geralmente onde acontecem as hérnias e assim, as protusões E ele já discais. tem essa área bastante prejudicada também, né? Uma estratégia Então, que eu utilizo muito, uma estratégia que eu utilizo muito nesse processo da lordose, evitar a hiperlordose,
Tô falando de um idoso mais frágil, não tão robusto, mas apoiar, oferecer a palma das mãos como bandeja na frente do aluno, sem que ele coloque força, mas que ele tenha um ponto de contato e você vai até reconhecendo ali a dificuldade, a facilidade que ele tem, vai evoluindo à medida que ele vai colocando a força na sua mão. Mas quando ele coloca a força e você pede para ele empurrar a sua mão para frente, automaticamente ele perde esse vício da hipercifose também, né? Que eles têm muito. Isso. Agora, eu queria complementar com o que você falou do talvez, né? O problema do agachamento do artigo. Os idosos, como eles vão desenvolvendo tanto a fraqueza quanto o déficit de equilíbrio, né? O sistema somatosensorial já não está tão aprimorado. E a síndrome do pós-queda também, o medo de cair, eles têm um comportamento muito comum de afastar os pés, né? Então, o pé, os pés, eles saem do alinhamento do quadril. E na hora do senta e levanta, eles usam esse artifício. E eles também apoiam muito a mão na cadeira, ou na frente ou atrás. E eles também não têm mais essa capacidade de jogar o quadril atrás para ativar mais o glúteo e os isquios. Então, eu acho que assim, precisa, talvez, né, possam ser respostas para essa questão da pouca ativação dos isquios. Às vezes um bastão à frente, você colocando à frente, ele já se obriga a inclinar e ele passa a perceber que esse ângulo de tronco e quadril são importantes para não sobrecarregar só os seus joelhos, porque subir muito em pé também vai ser mais desafiador em termos de equilíbrio. Ele só precisa não ter medo de inclinar até onde ele pode ir. E aí, complementando essa questão de, então, tem que fazer, além do agachamento, fazer extensão de joelho, queria mostrar uma proposta bem simples, mas que eu só passei a usar depois de um tempo, quando começou a pandemia, que é o seguinte, vamos ver se você vai conseguir ver bem aqui, porque eu preciso usar a cadeira, não sei se eu vou conseguir mostrar bem. Dá para ver. Dá, né? Quando eu uso bastante resistência elástica, tá? Eu uso muito esses componentes aqui da Elastos, que são muito bons. Eu vou mostrar uma opção com a mini band, mas ela pode ser feita com os elásticos também. Uma simples mini band dessa aqui, serve para você fazer um monte de exercício, não só os que a gente está habituado. Deixa eu ver se de repente colocando no chão um pouquinho mais alto, vocês vão ver melhor. Tá ótimo. Tá. Bota a cadeira... Isso, perfeito. Isso. Faz o agachamento com o seu aluno, funcionou, beleza. Preciso complementar com extensão de joelho. Eu gosto muito de usar um pisando, não sei se vocês conseguem ver, pisando aqui, vou botar mais baixo. E o outro fixando. Então, encaixou isso aqui, assim, travando com o pé, estendendo com o outro, obviamente chegando mais para trás, encaixando aqui, bota mais na pontinha do pé. Isso com eles tem funcionado muito bem. Super simples. E é uma forma de trabalhar a extensão de joelho muito simples. Você vai encontrar com esse, leva um kitzinho desse. Outro, colocou aqui, encaixou da mesma forma, uma dentro do pé. Porque essa força de isquiotibiais também está associado junto, na verdade, com o reto femoral. Esses exercícios de fortalecimento dos membros inferiores, eles afetam a velocidade da marcha e isso é importante pra caramba para eles. Então, por favor, aqui, ó, fez uma flexão de joelho, travando com um pé e fazendo com o outro, relativamente bem seguro, e você consegue trabalhar. Você vai ter que ter cuidado que eles vão flexionar muito o joelho. Alinhados. Mas aí dá para apoiar a mão ali na frente da coxa deles também. Exatamente. Às vezes eu boto a bolinha também. E aí, cabe agora outro exercício. Com a lateral, com a mini band também, você apoiar. Seja em pé, se é uma pessoa que de repente não gosta de deitar, ou que você não gosta de deitar com ela, sei lá, tem insuficiência cardíaca, você não quer exagerar, mas esses exercícios de abdução do quadril também são muito importantes. Os adutores no artigo, eles falam o seguinte, o simples fato de você adotar uma outra base, talvez já consiga atuar bastante, ajudando com os adutores. Se você tiver um aparelho e puder usar,
beleza, mas se você não tiver, é o caso de fixar numa mesa e puxar. Só que eu acho que adutores são mais difíceis de trabalhar com elástico e com estabilidade. Os abdutores são muito tranquilos. E os abdutores têm a vantagem seguinte, aquele sinal de Trendelenburg, quando a gente fica em pé, né? E aí você fica em pé, aí você tem tendência a cair. Quem sustenta você aqui é o glúteo médio. Então, é um dos exercícios mais importantes para o equilíbrio, trabalhar isso. Então, não tem como. E já se sabe que se fortalecendo isso aqui, os joelhos, fazendo, para quem pode, né? De preferência encostando na parede, não tem problema nenhum, andando com a mini band, talvez seja uma ótima opção. E aí você vê, não só você vai fazer uma coisa que é dentro do que você está programando, mas que faz sentido de acordo com as evidências. Eu acho que é bem bacana. Ele também fala, para finalizar, trabalhar de membros inferiores, né? Para trabalhar gastrocnêmio. E aí a flexão plantar com o joelho flexionado, por afrouxar o gastrocnêmio, não é a melhor opção. Você pode até dar uma ênfase no solear, no sóleo, mas fazer talvez em pé seja uma boa opção. E aí eu vejo às vezes o seguinte, tem pessoas que são muito fracas e descoordenadas, não conseguem fazer a flexão plantar unilateral, então não conseguem progredir da bilateral, que às vezes é bem fácil, bem simples. E aí eu vou mostrar aqui uma forma que eu usei, que é simplérrima, que é uma coisa boba, mas que é basicamente uma estratégia para a gente intensificar sem exagerar o trabalho deles. Vamos supor, tá vendo aqui direitinho? Tá ótimo. A pessoa faz aqui assim, vamos supor, se você possa ter um step ou não. Qual é a minha progressão? Bota um pé à frente e outro atrás. Legal. O de trás, na verdade, nunca vai encostar o calcanhar. Ele está sempre dando um equilíbrio. Mas eu estou trabalhando mais a parte da frente. E depois eu troco. Eu chamo ele de semi-unilateral. Entre vários exercícios que eu faço de levantar, tipo, a pessoa não consegue fazer aquele exercício tipo lunge, né? Um agachamento que você chega e coloca aqui, apoia a mão e agacha com uma perna à frente da outra. Né? Você agacha assim, a pessoa não consegue fazer isso, bota a cadeira aqui assim, um pé à frente do outro, e isso já faz muita diferença. É a evolução do sentar e levantar com um pé à frente do outro. É a forma de você fazer isso e começar a usar mais. Lembrando que a perna que você trabalha mais é a perna que está atrás. Deve evitar, talvez, colocar ela muito próxima de você, para o joelho não fazer aquela projeção à frente. Algumas pessoas, assim, que eu encontrei pelo caminho, falaram que essa questão do joelho projetar à frente nem sempre é o mais preocupante. Eu acho que também a questão do... Eu não gosto da compressão muito grande ali, eu não acho muito interessante. E eu acho também que uma certa mobilidade de tornozelo é importante para poder fazer o movimento bem, não travar e aumentar ainda essa compressão. Mas basicamente é isso. De membros inferiores a gente fala, então, fazer multiarticular, leg press uma grande opção. Se for agachar, que é uma boa coisa, usar o Smith, usar o hack. Futuramente pode fazer segurando alguns pezinhos e sentando num banco. Segurança é muito importante, sempre, sempre. Se a pessoa tem algum déficit cognitivo, você tem que fazer um cuidado a mais e saber que às vezes você vai ter que abrir mão da eficiência do que você poderia propor, mas nunca vai poder abrir mão da tua segurança. Essa é a primeira parte de membros inferiores. Mas o que você diz segurança, Carlos, nesse sentido? Risco de queda, risco de um movimento inadequado, que possa fazer ou com repetição ou abruptamente com uma carga muito alta. Dependendo da questão cognitiva, pesos soltos estão proibidos, que ele pode soltar no peso de alguém, no pé de alguém, o peso, pode soltar no seu próprio pé. Bancos que atrapalhem o deslocamento. Na minha sessão, eu faço muito assim. Quanto mais comprometida for a pessoa do ponto de vista cognitivo, faço tudo naquele aparelho. Depois faço tudo naquele aparelho. E aí eu vou variando. Ele faz bíceps em movimento sentado na cadeira extensora. Porque ele tem uma pequena academia em casa. E o outro faz elásticos. Então, sempre tem assim uma forma de você pensar, estruturar ela. E depois você vai variando. Você varia a forma de fazer, puxa para um lado, o outro, etc. Você pode trazer variedade, mas mantendo um padrão de segurança. Então, para membros inferiores, eu acho que o artigo trouxe essas questões bem interessantes. E eu acho que a gente pode usar isso bastante na prática. Muito bom. Você arrasou de modelo. Isso me surpreendi. Cortei até o cabelo. Que a gente... Mentira.
Mas Pensei eu que a botei gente uma ia... roupa preta, eu botei uma roupa preta para destacar o elástico. Veio até de modelo, mostrou um monte de exercício. O pessoal tá aqui, ó. Melhor live. Deixa eu ver aqui se a gente Então, tem o que a gente tem de pergunta de membros inferiores. legal Vamos você ver ficou aqui. fixado aí. Vamos ver aqui. Como mudar séries e repetições sem alterar o objetivo do treino? Kleber perguntou. Repete, por favor, a pergunta para ver se eu entendi. Como mudar séries e repetições sem alterar o objetivo do treino? O objetivo do treino, de maneira geral, é fortalecer, sem machucar, progredir, fazer com que ele experimente em algum momento, se possível, intensidades mais altas, diminuindo o número de repetições e talvez, em alguns outros momentos, trabalhando com cargas mais leves e coordenação motora sendo mais exigida. Qual é a minha proposta? Assim, geral, tá? Cada pessoa é um caso, mas é o seguinte, inicialmente, o mais básico possível. Poucos exercícios, muita calma na hora de prescrever, grandes grupamentos, muita segurança em termos de não cair, de onde você está apoiado, para eu ir conhecendo. E conforme eu vou conhecendo a pessoa, eu vou exigindo. Muitas vezes a primeira sessão é pouco desafiadora, mas Aquém, eu né? tenho que ter uma margem, né? Eu acho que isso é parte do jogo. Eu posso, de repente, botar alguma coisa de equilíbrio, alguma coisa que talvez... Eu sei que não vou sobrecarregar ele muito e que eu vou estar ali segurando e que... Opa, eu fui desafiado. Porque a sensação de ser desafiado quando você contrata uma pessoa é interessante. Mas eu não sei quanto tempo ele está destreinado, às vezes eu não sei como ele vai responder aquilo, e às vezes a anamnese não é muito precisa, porque o cara fala uma coisa e não é exatamente aquilo, você vai pegando algumas minúcias. Então, depois, eu começo geralmente com 1 a 2 séries de 6 a 8 repetições, mas não 6 a 8 repetições máximas. 6 a 8 repetições submáximas, para ir se adaptando. Lembrando que os tendões têm uma vascularização menor proporcionalmente que os músculos. Então, os músculos se adaptam mais rapidamente que os tendões. Por isso, a gente muitas vezes tem tendinite conforme vai evoluindo com os exercícios. Então, você tem que ter o quê? Um dano e reparo adequado, recuperação adequada, e aí você vai progredindo. De 6 a 8 para 8 a 10, 8 a 10 é o espectro que talvez induza mais hipertrofia, e é o que eu procuro trabalhar com eles. E aí, gradualmente, eu vou adicionando mais exercícios. Lembrando que eles são pessoas que vão ter dificuldade de ter uma grande resposta anabólica. Então, se eu estender muito o treino dele, provavelmente eu vou estar incorrendo num erro de prejudicar ele no ganho de massa muscular. E não é só força muscular, qualidade muscular, em termos de ganho de massa muscular, é que estão relacionados a essa melhora E funcional. quanto tempo você costuma durar a sua sessão? Ali com treinamento de 50 força. minutinhos, né? Porque chega, vai, verifica a pressão, faço as perguntas, ajusto, vai pregar. Então, de exercício tem uns 50 a 45 minutos. Às vezes, alguns mais prejudicados levam mais tempo. Mas eu faço, assim, eu geralmente faço no mínimo 5 exercícios, no máximo 10. Se eu estiver trabalhando com 3 séries, com certeza. Se eu estiver trabalhando com 2 séries, pode ir até 12, mas geralmente não é o caso, eu gosto mais conciso. E eu procuro, na evolução do tempo, botar 6 a 8 pesado também, não procuro fazer muito mais baixo. Mas aí tem uma solução também que é interessante, que é o seguinte: às vezes as pessoas não toleram trabalhar uma carga muito intensa, 8 repetições. Eu posso fazer um método de rest pause, em que eu faço mais pesado, descanso, faço mais pesado, descanso, que é um série que vem do bodybuilding, mas você pode improvisar isso, você pode adaptar, adaptar, para as pessoas lidarem com cargas mais altas. Mas como? O cara começou com 6 a 8 submáximo, aí no mês seguinte estava trabalhando 8 a 10, aí está começando a fazer já 8 a 10 muito bem feito, manteve esse mês ainda fazendo 8 a 10, mas mudando os exercícios, não precisou mudar o número de repetições, talvez adicionou uma série ou outra ali, está fazendo muito bem, baixou para 6 a 8, está forte, talvez ele possa passar um mês ou 15 dias experimentando o quê? 4 a 6 repetições, fez bem forte, respira. Fez bem forte, agora tem que ver, do ponto de vista cardiovascular, se ele tem, às vezes, se ele é diabético, tem retinopatia proliferativa, que a respiração isso pode ser ruim, retinopatia proliferativa. Então, ver se ele está rígido para fazer aqueles exercícios e se vale a pena fazer, se eu tenho segurança, se é dentro de um aparelho, se não é uma grosseria de levantar. Sobre membros inferiores, faltou falar que o stiff talvez não seja muito indicado pela dificuldade do equilíbrio e grande compressão crânio-caudal, que na coluna não seria interessante. Então, o stiff leg é um exercício talvez você não fazer. Uso muito a extensão lombar sentada no banco,
que tem toda a segurança do mundo, halterzinho segurando aqui. Massa muscular de paravertebrais cai para 30% do que era quando era mais jovem. Então, tem que fortalecer. Paravertebral tem que fortalecer. E aí, nesse sentido, a gente já pode ir puxando para membros superiores, que tem algumas dicas de remada, de costas, de peito, etc. Deixa eu ver aqui só, deixa eu ver se tem mais perguntas. Espera aí. Então, as pessoas um link desse que é bacana, eu faço depois. Estão contribuindo aqui, falando para usar garrafa. Uso muito, a Aninha tá falando. Mini Band é funcional. Todo mundo colaborando aqui. Eita Energia, muito bom, sensacional. Ele é muito bom. Sensacional mesmo, parabéns. Wagner Tamo tá junto, aqui, amigo. o Cameron, hein? Wagner tá aqui. Ótima Legal, live. fechamento. Em caso de idosos, você tem um plano sequencial menor para estimular memória cognitivo-motora e ganho funcional gradativo. Ou se muda com qual frequência, entendeu? É a Dani. Se eu tenho alguma coisa para estimular do ponto de vista cognitivo, não é isso? Em caso de idosos, você tem um plano sequencial menor para estimular a memória cognitivo-motora? E quando funcional, gradativo, ou se muda qual frequência? Acho que ela está querendo falar de periodização, alguma coisa assim, se mudar gradativo. Eu entendo o seguinte, eu não posso fazer algo que seja muito difícil para ele. Então, se ele tem algum prejuízo cognitivo, porque eu acho que o estímulo cognitivo pode ser feito no indivíduo através de coordenação motora, exercícios com maior coordenação motora. Sim. E, de repente, num período em que ele sai daquela transição de um treino mais pesado e ele vai voltando para 8 a 10, depois ele pode fazer 8 a 10 de exercícios que tenham maior riqueza de movimento para ir dando esse estímulo. Mas, para indivíduos que já têm um déficit cognitivo leve, você pode fazer algumas coisas. Aí eu aprendo com você, né, minha amiga? Estou fazendo o curso lá do Curumim, inclusive, quem puder fazer um curso Neurociência na Prática, sensacional. Sensacional. As aulas gravadas, podem ver. Não deixam de fazer Neurociência do Exercício na Prática. Walter Curumim, procurem no Instagram, é sensacional. Já fiz hoje algumas coisas de estímulo com os meus alunos. Então, eu acho que tem o seguinte, se você consegue estimular ele ou na parte aeróbica, que ele vai estar estável e monótono, e você pode fazer alguma coisa, e você tem essa formação, eu ainda estou aprendendo, né? Ou se você pode fazer algumas coisas do tipo, já fiz bastante, tipo, ele tinha que subir no step, eu falava esquerda, direita, ele subia para a esquerda, para a direita, direita, esquerda, direita, esquerda. Aí 3 comandos, 4 comandos, 5, e ia vendo qual que ele conseguia manter. Hoje a gente fez aquelas brincadeiras do tipo, enquanto ele ia no descanso, em vez de alongar, que ele geralmente alongava, era assim, ou eu comi uma maçã, aí ele falava, eu comi uma maçã, uma laranja, eu comi uma maçã, uma laranja, uma uva, uma maçã, uma laranja. E aí ia treinando memória de trabalho ali, etc. Então você pode fazer algumas coisas assim. Se ele é rígido o suficiente para você exigir mais, você pode fazer esse exercício na sequência. No caso, você faz um desenvolvimento completo, em que você vai, faz aqui assim, traz e volta. E aí você pode agachar, vai e volta. Aí ele vai querer já subir trazendo, e você não. Então tem sempre com alguns alunos. Flexão de braço apoiado, sobe, flexão plantar, sobe, vai, volta. Então, o estímulo para aqueles que conseguem. E eu tô falando de um senhor de 85 anos que faz esses que eu falei que tem que parar, seguir e tal. Às vezes vai, senta na cadeira, faz uma extensão, vai, levanta, dá um Já salto. existe Então, uma na demanda verdade, cognitiva grande ali do foco atencional, da parte... Exatamente. Então, para muitos vai dentro do exercício, para quem pode, para quem os outros que não podem, eu fraciono. Eu faço o que ele mais precisa em termos de força muscular, já fiz o aeróbico antes na sessão, e faço um estímulo cognitivo separado para não gerar frustração nele também. Porque se eu pedir um movimento e ele não fizer legal, pode até ser perigoso. Carlos, você tocou num ponto importantíssimo. A gente, quando decide trabalhar a cognição, por meio da demanda cognitiva com o idoso, a gente precisa se preocupar com a frustração daquele aluno e não conseguir realizar a atividade, né? A gente não tem uma máquina de ressonância magnética para saber como que está o funcionamento cerebral daquele indivíduo, né? E às vezes a gente imagina, ele é uma pessoa com alto grau de escolaridade, mas cognitivamente não está bem. Ou por algum motivo transitório, ou não, ou por uma polifarmácia, enfim, aí se abrem
leques, né? Mas assim, você falou um ponto que eu acho muito importante da gente se preocupar. Então, a dupla tarefa, a demanda cognitiva, também exige progressão, né? Conhecimento do contexto do aluno e progressão. Porque a última coisa que a gente quer mostrar para aquele aluno ali que ele não conseguiu realizar alguma atividade que a gente propôs. É o A gente oposto, né? precisa ter essa responsabilidade. Muito bom. A Raquel está Isso. perguntando se a verificação da pressão pode ser com aparelho digital. Com certeza. É o que eu mais uso, porque é o operador independente, em repouso, né? Se ele faz em repouso, a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda alguns, eu uso o ON, eles têm, até o de punho, mas não é muito bom. Eu geralmente peço, coloco de braço, verifica, e funciona muito bem. E no exercício físico, eu não costumo medir, porque quando é um cardiopata, e aí às vezes no ciclo a gente vai medir, geralmente eu trabalho mais com eles no centro de reabilitação. Os outros eu verifico antes. Por que eu verifico antes? Porque se tem algum comprometimento cardíaco, cardiovascular, com a pressão mais alta eu diminuo a intensidade para diminuir o do produto. Né? Porque se a pressão está mais alta, se eu subir para a mesma frequência que ele sempre trabalha, o coração vai trabalhar mais, o consumo de oxigênio vai ser mais alto. Então, isso é um parâmetro para quê? Para, não fazer nada se tiver um dia horroroso, ou fazer uma coisa muito leve inicialmente e voltar a medir se ele tiver meio alto. Se ele tiver um pouquinho alto, baixar a intensidade. Se ele tiver normal, sigo o processo. E vejo a resposta depois. Cansei de ver, às vezes, estresse, o cara tá altíssimo, paro, dá uma caminhada leve, volto. Ah, melhorou e já baixou bem. Vamos lá. Pode passar para os seus membros superiores. Você queria fazer um link ali e eu te interrompo por causa de pergunta. Não, tá certo. A gente tinha algumas coisas para falar aí. O que eu acho importante em relação aos membros superiores é o seguinte: embora não tão evidentes no dia a dia, como a necessidade de deambular, de caminhar, de subir escada, mas assim, para se segurar, para não cair, para se limpar, para segurar coisas, para transportar, é muito importante. Para se levantar, se cair. Então, o primeiro gesto é de tirar o tórax do solo, né? Se levantar da cama, essas coisas são importantes, sim. Então, trabalhar, no caso, peitoral, que é bastante importante, bastante funcional para se levantar, para sustentar alguma coisa, para deslocar uma coisa que às vezes a pessoa precisa em casa. Nesse gesto, você trabalha já o tríceps e o deltóide anterior e o peitoral muito fortemente, né? Para pessoas que têm problemas de ombro, eu geralmente trabalho mais com os braços próximos, sim, ombros aduzidos. Conforme ele vai mantendo, eu evito muito subir, porque a gente tem um acidente ósseo aqui que se estressar aqui em cima pode incomodar. Além do que, alguns movimentos em que você tem abdução e rotação do ombro já colocam o húmero em pouco contato com a cavidade glenoide e isso demanda uma dificuldade na hora de estabilizar. Então, tem que ter esse cuidado. Nesse sentido, um dos exercícios mais interessantes é a puxada também para as costas, porque além de trabalhar a grande dorsal, ele também trabalha o redondo, rotadores das cápulas em geral. Só que se a pessoa também tiver algum problema no ombro, não é incomum a gente ter que trabalhar com a extensão ao invés da adução do ombro. Então, puxada, fechada, supinada, etc. Às vezes a pessoa pode achar uma posição intermediária, em que aí ele vai trazer o cotovelo mais na diagonal, ao invés de trazer tão aqui do lado, né? A gente não é um robô, a gente não é assim. A gente é levemente puxado aqui. Então, ele trazer dessa forma é interessante. Algumas pessoas que têm maior dificuldade em estabilizar o tronco precisam de um apoio. Então, se estão fazendo um pulo, às vezes tem um apoio que tem um apoio para as costas interessante. Outros talvez não precisem disso, só devem evitar puxar demais para trás, assim, para ajudar no gesto com a extensão do tronco. Agora, na remada, que aí os romboides não são trabalhados nos exercícios de puxar para baixo. Mas na remada você pode fazer isso. Recomendo sempre começar com a aduzida, porque esse gesto de abdução de ombro também impõe uma certa dificuldade para estabilizar. E o que eu ia falar de paravertebrais é o seguinte: tem que ter muito cuidado para estar bem estável, né? Para que não fique numa posição mal apoiada e puxando e fazendo força, e depois vai ter uma dor aqui. E alguns indivíduos, vamos supor, você está aqui e você tem um apoio aqui que você encosta, né? E ele faz a remada. Se ele estiver bem rígido, algumas pessoas que têm um apoio no pé, eu peço para eles fazerem livre, porque se ele tiver com a inclinação correta, mas algumas pessoas só,
ao fazer esse gesto estabilizando, ele está aprendendo a impor a estabilidade ali, embora ele esteja movimentando aquela peça, e trabalha muito paravertebral, que para os idosos talvez seja um dos músculos mais importantes, porque é o músculo da pressão ali na coluna, dor nas costas, se levantar corretamente, Postural deambular também. e manter a boa postura. Então, fazer esse gesto da remada sem apoiar o tronco, eu acho bem interessante. Mas Também não é todo gosto. mundo que pode, e a coluna tem que estar legal e talvez inclinado um pouquinho para trás, para também tentar dissipar. Se ele estiver muito retinho assim, o vetor é direto. Se você inclinar um pouquinho para trás com uma boa posição, preservando a lordose, talvez você consiga fazer bem. Na remada, só lembrando, se a remadinha for muito embaixo, trabalha muito esse ângulo, muito bíceps e pouco grande dorsal. Remada vem de cima. Tem que fazer o gesto, vindo daqui. Se você fizer muito assim embaixo, grande dorsal trabalha pouco. Tem que vir aqui, entendeu? E aí você tem opções. E para o ombro, pro ombro, eles falam sobre o desenvolvimento, que trabalha o tríceps juntos, é bem legal, mas a rotação externa e a abdução do ombro nessa posição, para eles, geralmente é complicado. Então, às vezes, a abdução de ombro pode ser uma boa, porque os 30 graus primeiros são o subespinhoso que atua, então você já está trabalhando na estabilização, trabalhar rotadores com elásticos, etc., parece ser uma boa opção. Flexão de ombro você já trabalha quando faz o supino, mas às vezes é uma opção, até porque a flexão de ombro com pés paralelos e objetivando a estabilidade do tronco pode ser um exercício interessante. E o deltóide posterior é trabalhar nos exercícios de costas. Talvez os uniarticulares você tenha que pensar se são necessários no contexto de... Se você já faz muitos exercícios, tem que escolher algum. Mas se você tem essa opção de fazer, pode incluir também. Tem essa questão também da escolha ali, né? O que vai ser sua prioridade. Geralmente, eu acho que a aula com o idoso tem muitos processos, né? Então, ela não vai render tanto quanto uma aula, de repente, para uma pessoa mais jovem. Agora, alguma solução para fazer uma puxada no ambiente domiciliar? Com certeza, elásticos. Eu sou fãzaço. Eu acho que vocês têm que... É uma academia que vem numa bolsa, tá? É um investimento que, assim, eu uso desde 2010, todo santo dia. Tá um pouquinho bagunçado aqui. O mesmo desde 2010? Não, já troquei 2 vezes. Mas o kit é assim, você tem uma presilha que fica presa na porta. E aí você pode fazer com o indivíduo sentado ou em pé boa parte dos exercícios. Aí você prende aqui na porta. E aí, conforme você prende aqui, você ganha uma academia. Você tem esse encaixe aqui. Dá pra ver ou não? Dá. Aqui, eu não tô conseguindo fechar bem a minha porta, porque eu não costumo usar nessa aqui. Eu uso na minha, eu uso na minha outra que tem uma barra. Eu uso um outro sistema. Eu uso o sistema de prender na barra. Mas aqui, quando você prende aqui assim, você tem exercícios para o tríceps, para as costas, em que você pode puxar aqui. A minha porta aqui é mais complicada, mas essa peça costuma ser bem encaixada. A minha porta já não está muito firme, já foi pintada muitas vezes, por isso eu uso aquela barra de porta. Mas um espaldar com isso aqui preso e você puxar... E outra coisa, você tem carga conhecida aqui, então você sabe como progredir. Se é do roxo, você passa para o ouro, ou se você bota um amarelo. Então, isso eu acho que em ambiente domiciliar é mandatório. A outra opção também é um TRX, que embora indivíduos de mais idade tenham dificuldade, o simples fato dele migrar de um agachamento num banco para um agachamento assim, sem banco, mas usando TRX em que é móvel, isso tem coisas interessantes. E aí com o TRX eu consigo fazer o quê? Agachamento fazendo uma passada para o lado, passada para trás. Então, com TRX e com elástico, você tem uma academia. E aí, então, para idoso, que muitas vezes não quer ir até, e agora nessa época de pandemia, eles não vão ter como ir muito. Eu acho pouco sensato eles irem. Então, na verdade, eu acho que esse é o problema. O problema é que o TRX ficou muito caro, com o dólar muito caro,
ficou muito difícil. Eu uso o TRX original porque eu não sei qual é a boa marca. Se alguém tiver uma sugestão de uma marca nacional de equipamento para extensão, E né? qual é a faixa de preço do Elastos, esse kit mais básico? Você pode montar o kit que você quiser. Eu montei kit de R$ 200. E eu falei para os alunos, ó, 200 pratas, você vai comprar 3 componentes elásticos, uma presilha, uma alça e uma alça de tornozelo. Academia, fiquei dando aula há muito tempo. Você pode gastar 800 pratas num kit completíssimo, com barra lola, com tudo. Você tem que ver quais são as intenções e conhecer. Eu acho que o profissional devia ter o kit completo, o kit Max. E se quiser, ainda tem a barra de tripartida, uma barra que você junta 3 em 1. Eu você vi. Conhece. Fantástico, fantástico. Muito fantástico. legal. Quem quiser, Alô, Instagram... Rafael. Um abração aí. O Instagram é @elastos, já acha. Bem legal mesmo. Elastos, elástico em grego. É uma marca bacana. Tá aí desde, eu acho que tá fazendo 15 anos, se eu não me engano. Ou mais. Certeza. Muito bom, muito bom. Legal. E aí, só para fechar, exercícios de tronco, muito importantes. Eu acho que os exercícios que você tem que ter cuidado, às vezes, prancha ventral é muito bacana e extensão alternada de membros, né? O perdigueiro. Barriga para baixo nem sempre fica bem para todo mundo. Então, você pode fazer apoiado no espaldar. Você pode sustentar muito tempo no parapeito com um braço levantado e outra perna estendida, o quadril estendido, o joelho estendido. Depois trocou. Você pode fazer exercícios tipo prendendo elásticos ali e fazendo aquele exercício. Ao invés de fazer a rotação, né? Você prende ali o elástico, prendeu ali do lado, e você traz ele aqui perto e faz a extensão dos cotovelos e volta. Ao invés de você fazer um giro, as vértebras lombares não são para girar muito. E com mais idade isso é complicado. Então, fazer esse tipo de trabalho é bacana. Abdominal normalzinho, geralmente inclinando um pouquinho o banco, deve funcionar bem. Acho que é isso aí. Muito bom, Carlos. Gente, essa live foi demais. Eu tô surpresa aqui com a sua desenvoltura. Foi muito bom, muito bom. Muito além de um artigo científico, devia ser o nome da live. Qual o nome? Muito além de um artigo científico. Que tem que pegar e usar, né? Tem que usar. O Vaguinho tá falando que o pessoal do Elastos dá maior atenção. Muito bom, amei. Gente, ó, quem quiser, printa a gente aqui, compartilha, marca. E essa é uma live que está dentro da programação de lives de esquenta da Maratona dos 7 Passos da visão biopsicossocial do idoso, que a gente entende que é um passo anterior, né, a todo esse processo de falar da prescrição dentro da gerontologia, enfim. A gente, quando tem uma visão biopsicossocial, a gente otimiza todo esse processo e os resultados também. Então, o link de inscrição da maratona é grátis e tá lá na bio, tá? Então, meu amigo Carlos veio participar de muito bom coração e sempre disposto. Fala do podcast, Carlos. É verdade. A gente tem um projeto em comum. Eu, Thalita Cesaretti, professora Thalita Ponce, a gente desenvolveu. Eu estou agora um pouco mais à frente, mas o ex-cardiologia do exercício, que também tem um Instagram. Vocês podem buscar todas as quintas-feiras tem um programa, né? Fala sobre o universo da reabilitação cardíaca e da saúde cardiovascular. Está no Spotify. Ouçam e sigam, acompanhem, tem informações bacanas lá. É um prazer fazer e eu acho que vocês vão gostar de ouvir também. Obrigado por ter me chamado aqui, é um prazer. Fala um pouquinho mais sobre o seu curso, uma coisinha. Ele começa quando? Dia 19. Dia 19, vai do dia 19 ao dia 25. No dia 25, abrem as vagas para a segunda turma do curso de capacitação em prescrição eficiente para idosos. Mas a gente está fazendo uma maratona, né? Um curso mesmo de visão para a gente trabalhar a visão biopsicossocial do idoso para a educação física, que eu acho que é tão importante para a nossa área e a gente está muito acostumado a ter um olhar fragmentado. E a gente, às vezes, dentro da gerontologia, tem alguns gaps que são causados por essa falta de visão ampla do idoso, né? Então, por isso eu quis fazer esse evento, né, esse curso antes da abertura das vagas. E a gente vai de 19 a 25, 100% online, 100% gratuito. E as inscrições estão no link lá da bio.
Bio é Legal. aquela primeira Bacana. partezinha. Legal, legal. Eu vou olhar isso também, vou divulgar, sempre divulgo, que eu gosto. Acho que você é uma referência nessa área. Talvez a maior batalhadora da educação física na gerontologia do mundo, né? Mas Isso uma é dedicada, muito verdade. profissional, né? É a minha colega na ex-cardiologia do exercício, minha colega na comissão da jornada de educação física, uma pessoa que vem tendo o reconhecimento que merece pelo esforço que faz. Parabéns pelo trabalho, é um prazer e uma honra estar aqui com você e um orgulho compartilhar dessa jornada contigo, porque eu vejo com muito carinho, com muito afeto tudo que você está fazendo e acho que isso é bom para a educação física. Eu acho que a gente tem que apoiar coisas boas e você com certeza Eu faz bem. adoro ter você do meu lado Tamo junto sempre, então. Cuidado, eu sou chato. nas loucuras, né, Carlos? A gente apronta cada uma, mas a gente vai avançando aí pela educação física, na educação física. E eu acho que o Carlos, assim como eu, é apaixonado, tem orgulho, né, dessa área que a gente escolheu. E o caminho é um só, é conhecimento. Então, o Carlos tem uma longa caminhada aí. A gente não falou no início, mas é mestre. Pô, sou Leleque. A gente não falou no início, mas é mestre, é doutor, é um monte de coisa. Qual é o seu Instagram? É Carlos? Estão perguntando aqui. Carlos Vieira Duarte. Tô preocupado com o horário. Vai conseguir gravar? Vou, tá bom. Já estou encerrando já. Eu coloquei o seu Instagram aqui. Chato. Carlos Vieira Duarte, o que você me adiciona lá? Obrigada por fazer parte dessa jornada. Obrigada por estar aqui, tá? Tamo junto. Beijo. Tchau, tchau.